Boa tarde a todos. Então, nós daremos início ao ciclo de conferências Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos na Perspectiva das Luzes, uma realização da Cátedra Unesco UFMG-DRI, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. Eu, inicialmente, queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, à reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, pelo apoio que ela sempre tem dado a esta cátedra. Agradeço também à Diretoria de Relações Internacionais, em especial ao professor Davidson Belém Lopes, órgão ao qual a cátedra está vinculado. Agradeço também à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na pessoa do professor Fábio Alves, pelo apoio. Agradeço à Pró-Reitoria de Extensão, na pessoa da Pró-Reitora Cláudia Maioga, também pelo apoio. Este evento contou com o auxílio também da APUB, Sindicato dos Professores, e do Sindifes, a quem eu agradeço. Agradeço imensamente a todas as pessoas que aceitaram o convite para ser palestrantes deste evento. E agradeço ao público que está a nos assistir. Eu passo a palavra, então, ao professor Luiz Osterbeck, que é secretário do Conselho de Filosofia e Ciências Humanas, para que ele, então, faça aí uma breve introdução a este evento. Muito obrigado, Luiz, pelo seu apoio e pela sua presença no dia de hoje. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e a todas. Me deixe, em primeiro lugar, cumprimentar você, toda a equipe da cátedra e, obviamente, a professora Sandra Goulart, magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais e uma colega muito querida para o Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, por todo o esforço e o empenho que ela, com você e com muitas pessoas aí da UFMG, tem feito em defesa do ensino superior, da pesquisa e, particularmente, do campo das humanidades. Eu não quero falar muito tempo, mas apenas sublinhar que o Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, junto com a Unesco, acolheu muitíssimo bem a proposta que foi feita pela UFMG de criar essa cátedra. Ela tem uma temática que é de importância mundial e nós temos todo o empenho em colaborar. Hoje é um dia importante, é um dia de felicidade, é um dia de festa também, porque é a abertura de um ciclo interessante em termos de debate, e eu penso que estão todos de parabéns, porque esse é o papel do ensino superior. Você sabe, Luiz, que eu sou, nos momentos mais difíceis, uma pessoa incorrigivelmente otimista sobre o futuro da humanidade. E eu acho que nós estamos no caminho correto, um caminho de convergência, e não devemos nos distrair com a espuma dura, aflitiva, às vezes angustiante, dos dias que estamos todos vivendo em diferentes partes do planeta. A razão é exatamente a luz que nos dá essa força. E por isso, parabéns, agradeço a todos e nada mais tenho a dizer nesse momento. Obrigado, Luiz. Eu agradeço ao professor Luiz Osterbeck pelas palavras e pelo apoio de sempre. Ele é um grande incentivador desta cátedra, um grande parceiro da UFMG e, enfim, eu quero deixar registrado aqui em público o meu muito obrigado. Quero, então, falar um pouco sobre esta iniciativa
e sobre o momento em que nos encontramos. Nestes tempos de trevas dos mais variados tipos, da peste às ameaças de ditadura e ainda de ataques às ciências e aos direitos civis, sociais e políticos, de ataques à educação pública, esta cátedra Unesco, UFMG, DRI, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes, inicia o ciclo de conferências Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos na Perspectiva das Luzes. A cátedra assenta-se no entendimento de que as luzes, lidas, relidas, criticadas e ampliadas, confrontadas com as exclusões que seus usos possam ter eventualmente fomentado, do século XVIII à atualidade, constituem um legado de extrema importância. Os dias de hoje, insista-se, são de trevas, do anti-iluminismo, dos negacionismos os mais variados, que são os alicerces de práticas fascistas e genocidas. O ciclo que ora se inicia começa com a aula-show Ditadura Militar Brasileira, a esperança dança entre os seus destinos sombrios, concebida por Miriam Hermeto, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e Matheus Pereira, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem na professora Miriam, a cantora e locutora, e que conta ainda com Camila Menezes no violão e Ana Lu Braga na percussão. Os arranjos foram produzidos coletivamente e a produção do vídeo foi da historiadora Rúbia Dias. A canção popular conjuga música e poesia. E, por isso mesmo, eu vou tomar como ponto de partida desse ciclo de conferências um poema atribuído ao professor Francisco Muniz Barreto, envolvido na Conjuração Baiana ou Inconfidência da Bahia, de 1793-1798. Movimento malogrado e que se marcou pela presença de homens, entre aspas, de cor, e pelo seu brado em defesa da igualdade, uma igualdade que incluía os não brancos, o que era arrojado para o contexto de escravidão de então, onde os mulatos, negros e mestiços eram vítimas de discriminações legais. Trata-se de um poema que ecoa, amplia e aplica o ideário das luzes à compreensão da realidade colonial no Brasil, que enfrenta os desafios postos por essa realidade. Diz o poema, aspas, igualdade e liberdade no sacrário da razão, ao lado da sã justiça, preenchem o meu coração. Se a causa motriz dos entes tem as mesmas sensações, mesmos órgãos e precisões dados a todos os viventes, se há qualquer suficientes meios da necessidade remir deu com equidade, logo são imprescritíveis e de Deus leis infalíveis, igualdade e liberdade. Se esse dogma for seguido e de todos respeitado, fará bem-aventurado ao povo rude e polido. E assim que florescido tem da América a nação, assim flutue o pendão dos franceses que a imitaram, depois que afoitos entraram no sacrário da razão. Quando os olhos dos baianos estes quadros divisarem e longe de si lançarem 1000 despóticos tiranos, quão felizes e soberanos nas suas terras serão. Ó, doce comoção, experimentam estas venturas, se elas, me que futuras, preenchem o meu coração. Fim de citação. Essa defesa da igualdade e da liberdade como direitos divinos e, ao mesmo tempo, direitos presentes no sacrário da razão, essa defesa da igualdade e da liberdade como direitos imprescritíveis dos homens, de todos eles, rudes e polidos, porque possuidores das mesmas necessidades. Essa defesa da igualdade e da liberdade, uma bandeira levantada pela independência dos Estados Unidos da América e pela Revolução Francesa, segundo o poema, deveria ser mirada pelos baianos em suas lutas contra os 1000 despóticos tiranos. Não por acaso,
este poema foi memorizado por boa parte dos forros e escravos envolvidos na conjuração da Bahia. E não por acaso, saliento, eu leio este poema neste mundo de hoje, onde negros são vítimas de discriminação e de práticas assassinas, em todas as partes do planeta, e em particular no Brasil, perecendo mais do que os brancos sob o impacto da Covid-19. Faço por compartilhar da compreensão que o poeta Castro Alves, outro baiano, registrou em texto de 1864, publicado no jornal O Futuro. O texto versava sobre a poesia. E esta minha apropriação do texto de Castro Alves tem mira a poesia, mas também o conhecimento científico e os saberes, as práticas acadêmicas, o que fazem as universidades. Dizia Castro Alves, abro aspas, a poesia deve ser o arauto da liberdade, esse verbo da redenção moderna, e o brado ardente contra os usurpadores do direito do povo. O povo, esse côndor gigante, sacudiu as asas, pairou na ordem social por sobre a realeza, na ordem científica por sobre a autoridade. Fecho aspas. No mesmo texto, o mesmo Castro Alves sustentava, citação de novo, o Brasil amou a igualdade. A poesia, pois, na terra dos Andradas, dos Pedro Ivo e dos Tiradentes, deve ser majestosa como as matas virgens da América, arrojada como seus rios gigantes, livre como os ventos que passam gementes por suas várzeas e que zurzem os costados pedregosos dos seus gigantes de granito. A poesia, enfim, deve ser o reflexo desta terra. Fecho aspas. Nesta cátedra e neste ciclo de conferências, fazemos coro aos preceitos de Castro Alves sobre a poesia e as suas referências a José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, e a seus irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, a Pedro Ivo, líder da Revolução Praieira de 1848, e a Tiradentes, de largo conhecimento entre nós, os brasileiros. Fazemos a aplicação dos preceitos de Castro Alves às práticas acadêmicas. Procuramos, enfim, fazer jus à natureza do Brasil, majestosa, livre e arrojada. Procuramos acompanhar o povo, esse côndor gigante, no seu sacudir de asas, na defesa da ciência e da liberdade. Eis os propósitos deste ciclo de conferências. Eis os propósitos desta cátedra Unesco UFMG DRI. Então, eu passo a palavra à professora Miriam Hermet, que vai, enfim, falar um pouco sobre a aula show, por ela concebida juntamente com Matheus Pereira, e onde ela exerce o papel de cantora, locutora, ao lado das instrumentistas, que eu já citei. Muito obrigado, Miriam, por ter aceito esse convite e por abrir esse ciclo de conferências. Então, muito obrigada a você, professor Vilauta, eu que agradeço, muito honrada o convite que me foi feito, e queria dizer que, acompanhada dessa equipe de trabalho, sem a qual de maneira nenhuma essa aula show teria ganhado esse formato que a gente apresenta hoje, teria sido possível chegar até aqui. Então, a primeira coisa que eu digo é exatamente isso, da minha gratidão e da minha honra pela possibilidade de abrir o Fórum Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos na Perspectiva das Luzes, da Cátedra Unesco UFMG DRI, Territorialidades e Humanidades, Globalização das Luzes, e para não correr o risco de deixar de agradecer alguém, nesse momento, vou agradecer institucionalmente a você, professor Luiz Carlos Vilauta, pelo convite e pela coordenação desse projeto que eu acho tão importante, tão fundamental para a gente nesse momento. Queria também fazer um agradecimento muito importante de público aqui às 4 pessoas que estiveram comigo e que construíram comigo essa versão que a gente vai apresentar agora em seguida da aula show, que
existe desde 2017 e agora ganhou um novo título, já eu falo disso. Então, começo agradecendo a Ana Lu Braga, a Camila Menezes e a Rúbia Dias, que ombraram o projeto comigo nesse momento e que construíram essa versão digital e em estética pandemia, né? Nós temos brincado que é estética pandemia. Foram 40 dias de trabalho para conseguir fazer essa gravação, uma gravação um tanto improvisada, porque cada um na sua casa, com os recursos que ali tinha, por mais que a gente buscasse melhorar os recursos, muitas vezes, no meu caso, por exemplo, os recursos humanos não eram grandes, então, grava uma vez, esquece de ligar o microfone, grava outra vez, perde foco, então, 40 dias para chegar no resultado que nós chegamos, com um tratamento que acabou nos surpreendendo muito do ponto de vista de som e imagem. E aí, além do cuidado nos arranjos, eu agradeço a essa equipe também pelo tratamento que foi feito, que nos permite hoje apresentar esse resultado importante. E agradeço esse resultado de qualidade. E agradeço também uma contribuição muito importante do meu querido colega, Matheus Pereira, da UFOP, que concebeu comigo desde o início esse projeto, quando, lá em 2017, nós tivemos uma encomenda da comissão organizadora do Encontro de Pesquisa em História, para uma aula show. O projeto de aula show a gente já desenvolve há muitos anos, há mais de 10 anos, agradeço também ao Ricardo Frei, que foi um parceiro que desenvolveu esse projeto comigo há muito tempo. Em 2017, tivemos essa encomenda do EFIS, da comissão organizadora do EFIS, para uma aula show sobre a ditadura militar. Naquele contexto, a aula show se chamou Ditadura Militar, um evento e seus destinos, e o nosso marco, então, para pensar esses destinos, era o golpe de 2016. Quando o professor Luiz Carlos Vilauta me fez o convite agora para produzir essa versão digital nesse contexto de isolamento social, o nosso marco, embora a estrutura da aula show seja a mesma, o nosso marco mudou um pouco. Nós pensamos exatamente nesse nosso contexto, como já foi dito pelo Vilauta, de trevas difíceis de vislumbrar uma saída, difíceis de vislumbrar uma iluminação possível, que é esse contexto da pandemia da Covid-19, agravada no Brasil por uma crise política muito grave. Bom, cá estamos. Eu não vou falar muito sobre o que é a aula show, eu vou dizer apenas que esse conceito que nós construímos juntas, né, essa equipe de 4 mulheres construiu juntas nesse momento, está traduzido no título que nós demos a essa versão, que é Ditadura Militar Brasileira, a esperança dança entre seus destinos sombrios. Uma alusão clara à canção de Aldir Blanc e João Bosco e Aldir Blanc, também uma homenagem clara ao Aldir Blanc, que se foi nesse momento, e, em grande medida, parte dessa disputa de narrativas, né, o título é parte dessa disputa de narrativas, nesse contexto em que, inclusive, a canção foi utilizada muito duramente pela Polícia Federal numa agressão ao FMG quando da condução coercitiva que vivemos há um ano e meio. Então, para nós, inclusive, simbolicamente na UFMG, há o sentido de que a nossa esperança dança institucionalmente em tempos de luzes. Nós acreditamos na função da universidade pública e acreditamos na função social da universidade pública que a UFMG desenvolve com tanta responsabilidade, com tanto cuidado. Mais uma vez, eu agradeço estar aqui hoje e poder trazer esse trabalho que é coletivo e que vai falar por si. Acho que é isso. Vilauta? Bom, então, agora eu agradeço a Miriam pelas palavras,
pelos agradecimentos, pela parceria. E então, nós vamos passar agora à aula show. Eu esclareço ao público que não haverá espaço para questões e, portanto, que depois da aula show... O menino, um evento. Aquele que parecia ancião quando lutamos por eleições diretas, que aparentava agonizar quando construímos a esperança da Constituição Cidadã de 88 e arremedava um último suspiro ao ver seu lugar prenhe de democracias. Mas nas dobras do tempo de morrer, o que parecia velhinho foi meninando. Na viagem do trem da história, foi ganhando vida nova. Aquela vida nova velha que tempera o vento com o odor acre de quem ocupa outro corpo com a mesma pele. E, rejuvenescendo, nesses tempos de radicalismos, leva o mundo para uma extrema-direita torta. Um retorno de trevas que nunca se foram? Ditadura militar, o menino de gênero indefinido, aquele que se desdobrou em destinos muitos, tanto déjà-vus quanto inesperados. Um evento singular, riscado de novidades e cheio de permanências. Renascido, com as marcas da experiência e tantas expectativas no porvir. De cá do meu canto de quem conta histórias, eu vi esse evento e seus destinos. E os convido a vê-lo e ouvi-lo como me chegou, com os filtros de quem faz e narra histórias. Com a esperança de que possamos dizer aos nossos netos: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo girando ao redor do caminho daquele menino. Mas aquele menino, nascido nos 1960 e renascido nos 2000 e poucos, aquele morreu. Deixou descendentes mais belos e menos tortos. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés em riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte do sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada
vive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada é o sol. Por isso minha força me leva a ficar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. A chamada MPB, especialmente na sua versão mais engajada, é um traço marcante da memória viva sobre o regime militar. Catarse, resistência, crítica ou projeto de sociedade, essa forma da canção popular registra a experiência da ditadura na lembrança de boa parte dos brasileiros, o que ajudou a construir uma imagem binária das temporalidades e dos destinos desse evento. Algo como se o país vivesse entre a repressão e a resistência, todo ele em todos os seus tempos e espaços. Tendo tido um papel de real destaque nos debates dos anos 1950, 60 e 70 no Brasil, a arte engajada foi tema inaugural também no campo da pesquisa historiográfica. Em suas diferentes linguagens, música, artes visuais, teatro, cinema, a arte com caráter declaradamente político chegou a ofuscar a existência e a popularidade de outras abordagens do período. Atualmente, recolocadas em seu lugar no campo artístico e intelectual brasileiro, as artes engajadas vêm mostrando como resistiram, sim, desde antes do golpe de 1964, mas também como se acomodaram às estruturas, construindo novas formas de interação social, até a geleia geral que caracteriza as artes brasileiras desde a modernização conservadora. Ouçam aqui a opinião de Zequete, que deu nome ao espetáculo catártico de resistência ao golpe, bem como ao grupo que o produziu e seguiu muitos anos nessa trilha, como um dos principais lugares de sociabilidade da intelectualidade engajada brasileira dos anos 60 e 70. Oriundas dos palcos, duas outras canções de Chico Buarque, A Roda Viva e A Gota d'Água. Roda Viva, composta como um deboche de si mesmo em tempos de arrebatamento pela indústria cultural, foi logo apropriada para dizer de como o arbítrio parecia engolir, no final dos anos 60, todas as esperanças. E A Gota d'Água, que na voz de Joana, a Medeia brasileira, dizia do amor traído, mas era a grande metáfora para a insustentabilidade do regime na segunda metade dos anos 70. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã sendo doutor, já estou pertinho do céu.
sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta do despejo da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, já lhe dei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta do desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Se uma das faces do binarismo que marca as lembranças sobre a ditadura militar é a resistência, na arte e na vida, a outra é a repressão. A face da repressão e seus traços característicos: violência, censura, desaparecimentos políticos, mortes, dor e sofrimento. A frustração, a ausência de esperança. Parte importante sobre a memória do regime, a repressão também tem sido estudada nos meios acadêmicos, embora com mais vagar e dificuldades. As fontes para o estudo da estrutura repressiva, institucionalizada ou informal, não são de fácil acesso. Mesmo fisicamente acessíveis após a abertura recente dos arquivos da ditadura, mesmo escancaradas nos depoimentos dados às comissões de verdade dos últimos anos, as fontes sobre a repressão não são de fácil acesso. Abrigam temas sensíveis, traumas, conflitos, paradoxos. Abrigam o indizível. O indizível que o Cálice de Gilberto Gil e Chico Buarque tentou dizer, em 1973, sob demanda comercial da gravadora para um espetáculo que pretendia fazer renascer a era dos festivais. O indizível que ficou expresso na imagem dos artistas cercados de microfones silenciados pela censura no tal espetáculo. O indizível que só pôde ser dito nas vozes de Chico, Milton e MPB4 em 1979, nos tais tempos de abertura. O mesmo indizível que hoje o rapper crioulo lembra, permanece entre nós no cotidiano urbano e que lateja na crítica de Roger Moreira sobre a estreiteza dos direitos políticos ainda na década de 1980. Irônicos destinos desse evento, o mesmo Roger Moreira que hoje grita à direita. Indizível anunciado por Sérgio Ricardo, que evocou a lembrança da morte do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço, quase 10 anos antes, como ícone do vazio que a repressão deixava na alma brasileira. Mas o mesmo indizível do trauma foi semente da esperança equilibrista, traduzida por Aldir Blanc e João Bosco e entoada como hino por Elis Regina. A esperança do retorno de tanta gente que partiu, comemorada por Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós em Tô Voltando,
canção tão famosa no final dos anos 1970, hoje tão esquecida quanto a própria anistia. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, senti no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sobre o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada, é o sol. Marias e Clarice.
braço dessa menina pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista sabe que o show de artista tem que continuar. Entre a resistência e a repressão políticas tradicionais, muitos matizes e sujeitos se moviam no Brasil, protagonizando outras resistências e experimentando formas diversas de fazer política. Os chamados novos movimentos sociais trouxeram para a pauta de debates as políticas de identidade que apontavam para a diversidade. O movimento negro, em suas diferentes tendências e diálogos com o contexto global, o movimento feminista, que reivindicava lugares outros no mundo pós-revolução sexual, o movimento gay, cuja complexidade hoje se expressa na sigla LGBTQIA+, que dava os primeiros passos para sair da invisibilidade social, os movimentos operário, estudantil e juvenil, tão duramente reprimidos nos primeiros anos de ditadura e permaneceram até vigorar com força uma década depois, mesmo o movimento indígena, que brotava lento sob o manto da militarização das políticas públicas. Sujeitos que só há bem pouco tempo entraram para o rol dos temas de pesquisa da história do tempo presente
embora tenham destinos que soam tão familiares em nosso dia a dia. Sobre eles, convidamos a ouvir cantos de vários tempos e lugares sociais. Recusavam as receitas sociais negros de todo o mundo nos anos 1960. Novas demandas ecoavam de várias direções, à esquerda, ao centro e, quiçá, à direita, de negros, brancos, pardos, quiçá azuis, nas chaves da paz e da guerra, do orgulho e da legitimação. No Brasil, embora a chamada música negra ainda estivesse recolhida nos bailes de periferia, a beleza negra era cantada na indústria fonográfica pelos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, e o orgulho negro, surpreendentemente, defendido pelo conservador Wilson Simonal como bandeira e luta por direitos, num tributo a Martin Luther King. Dos anos 1980, Jorge Benjor, ainda só Jorge Ben, denunciava a violência contra os indígenas, mascarada na data comemorativa de um feriado nacional. Essa visão idealizada, quase romantismo do século XIX, é hoje ressignificada pelos indígenas que utilizam a canção para descomemorar, ironicamente, o dia 19 de abril. Um pouco antes, no finalzinho dos anos 1970, Cledir Ramil explicitava a transfobia, fenômeno que, embora real, ainda não era assim nomeado, mostrando o ridículo das acusações que pesavam sobre os então chamados andrógenos. Na mesma época, aliás, esse tema foi cantado por Chico Buarque na figura do Geni, que entrou para o imaginário social como mulher, tamanha a invisibilidade da população trans naquele contexto. Algo invisíveis também, mulheres assumiram a imagem da Geni como uma espécie de bandeira para as pedras que a sociedade atirava para sua mudança de costumes. De lá para cá, muita coisa mudou, embora quase tudo seja o mesmo, como denuncia a banda Francisco Elombre em nossos dias. Triste, loucas e más, seguem qualificadas as genis que recusam a receita cultural do marido e da tradicional família. Novos sujeitos levantavam novas questões, cujas respostas, meu amigo, pareciam ecoar nos ventos dos tempos presentes. A vida é amiga da arte, da parte que
Gês, Cariris, Carajás, Tucanos, Caraíbas, Mancos, Nhambiquaras, Tupis, Bororós, Caioba, Nhaundeva, Yemicruia, Yanomá, Waura, Ramaiura, Yaulapiti, Suya, Chicam, Chucarramai, Chocre, Ticri, Craho, Ramboreca Negra, Suya. Curumim chama Cunha, que eu vou contar. Cunha chama Curumim, que eu vou contar. Curumim, Cunha, Curumim. Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis terras Brasis, que eram povoadas e amadas por milhões de índios reais, somos felizes da terra do pau-brasil. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Pois todo dia, toda hora, era dia de índio. Mas agora ele só tem um dia, o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem um dia, o dia 19 de abril. Amantes da pureza e da natureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico de terra, fauna e flora. Pois na sua história o índio é o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo, junto da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de amar. Mas no entanto agora o seu canto de guerra é um choro de uma raça inocente que já foi muito contente. Pois antigamente todo dia, toda hora era dia de índio. Pois todo dia, toda hora era dia de índio. Gês, Cariris, Carajás, Tucanos, Caraíbas, Mancos, Nhambiquaras, Tupis, Bororós, Guaranis, Caioba, Nhaundeva, Yemicruia, Yanomá, Waura, Ramaiura, Yaulapiti, Suya, Chicam, Chucarramai, Chocre, Ticri, Craho, Ramboreca Negra, Suya. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, que vive sorridente, fazendo papapá. O meu pai me contou que um dia viu um cara no cabaré da zona, dançando tchá-tchá-tchá. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tudo anarquiza?
camisa pra dessocializar, com 1001 viados puxando seu foguete, que lembra um sorvete a refrescalizar. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, Havana, 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 que é o Papai Noel. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, e sorridente, fazendo quá, quá, quá. O meu pai me contou que um dia viu um cara no cabaré da zona, dançando tchá, tchá, tchá. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, Havana, 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 que é o Papai Noel. Cuidado, aí vem ele, é um circo, é um cometa, Havana, 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 que é o Papai Noel. Se eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Triste, louca, louca, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita, quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Embora sejamos seres fundamentalmente políticos, nem só de política viveu o Brasil nos tempos de ditadura e nos que a eles se seguiram. Na vida cotidiana, hábitos, valores, símbolos e experiências de toda ordem se sucediam e se reinventavam, não sem guardar rastros do que já tinha sido. E a canção popular, em seus mais diversos gêneros, foi um lugar privilegiado para narrar esse turbilhão de permanências e mudanças. A esperança de mudança predominava.
Os fantasmas se esconderam e esperaram mais de 30 anos para voltar a nos assombrar. Nos anos 1960, a juventude do Iê-Iê-Iê, representada de maneira emblemática por figuras como Roberto Carlos e Vanderléa, ganhava audiência nas tardes de sábado contando as aventuras suas de cada dia. A ousadia do beijo no escuro do cinema era rebatida com o tapa que mostrava ao mundo que, embora fosse em tempos modernos, nem tudo era permitido. História que pareceria infantil para a Blitz dos anos 1980, que narrava com naturalidade as novas vivências sexuais de uma juventude que não se escondia sequer para a polícia. Ainda nos anos 1960, num outro viés, os tropicalistas engoliam e digeriam estéticas diferentes, devolvendo a mistura ao mundo numa crítica de costumes à sociedade tradicional, dita burguesa. O costume mais banal, o jantar em família, era então a política de pão e circo. E a canção romântica, que muito antes da sofrência teve lugar cativo no coração dos ouvintes brasileiros, cantava as idiosincrasias da paixão, ora pura esperança, ora só frustração. De Paulo Sérgio a Giliardi, passando por clássicos como Odair José, Valdir Soriano e Agnaldo Timóteo, as tramas do amor embalavam os sonhos de milhares de brasileiros. Nas repetições da vida cotidiana, das invenções que ela traz e nas contradições do amor, o menino, o tal evento, via o tempo girar a seu redor. E, não restam dúvidas, esse tal evento marca nossos destinos e ainda permanecerá presente em muitos presentes, inclusive os futuros, como mostram os efeitos nefastos da nossa experiência desde o golpe de 2016, potencializados pelos atuais tempos pandêmicos. Essa marca sombria será nosso destino? Como poderemos exorcizá-la? Só o tempo, os meninos, as meninas, a canção e a nossa luta dirão.
Passa o sal, por favor. Essa é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de ser iludido, só pensando em você. Se amanhã você me